Irmãos e irmãs religiosas presentes, eu ousaria dizer amigos de longa data, aqueles que já cultivam alguns anos de comunidade Nossa Senhora Aparecida, comigo, é claro, vocês vão me perdoar algumas breves ausências, e também os amigos de data mais recente, ou que talvez tenhamos a oportunidade de nos encontrar pela primeira vez hoje. Queridas crianças, queridos coroinhas, que bom que vocês estão conosco, rezando. Assim é que a gente vai descobrindo tanto que Maria é bonita e faz bem para a nossa vida. Na nossa antiga capela, o salão aqui, a Nossa Senhora Aparecida ficava num nicho retangularzinho no presbitério, né? Tinha as duas portas que fechavam de metal, não sei se ainda estão lá, é ainda assim? Não, né? Já mudou tudo. E a Nossa Senhora Aparecida ficava ali naquele nicho. Então acho que foi dali que eu fui olhando de vez em quando para ela e percebendo também a alegria de ter essa mãe carinhosa presente na minha vida. Hoje o Evangelho quer nos ensinar muito, ainda que pareça um Evangelho extremamente conhecido. Jesus ensina o Pai Nosso, que nós sabemos de cor. Mas nós podemos reconhecer melhor a grandiosidade, a beleza do Evangelho de hoje, se nós voltamos um pouquinho para a primeira leitura do livro de Jonas. Porque ali nós temos a concepção, uma concepção religiosa sobre Deus e a novidade de Jesus Cristo. A nova compreensão que Jesus nos dá sobre esse mesmo Deus. Jonas, por duas vezes, diz, no texto que nós ouvimos hoje, é melhor morrer do que viver. Ele prefere morrer do que viver. E por quê? Porque ele é um adolescente, entre aspas, é um adulto, profeta, mas está se comportando como um adolescente. A humanidade é assim, a gente vai crescendo aos poucos. Mas nós rezamos no Salmo que Deus é paciente, não foi? O refrão do Salmo, nós rezamos que Deus é paciente. Então Deus tem paciência conosco, Ele espera a gente crescer. E por que Jonas prefere morrer a viver? Porque ele pregou a conversão em Nínive e o povo se arrependeu desde o rei, a partir do rei. Fizeram penitência e Deus resolveu perdoar o povo. Então Jonas está irritadíssimo, ele está muito chateado, está irritado. Sai da cidade, vai para um canto lá e Deus faz crescer uma árvore rapidamente, uma era, e tão rapidamente quanto cresce, e ele um pouco esfria as ideias por causa da sombra, se acalma, a ira volta, porque no dia seguinte vem um verme, come o caule daquela era e a planta morre. Sopra um vento quente e ele fica irritadíssimo de novo. Todo esse drama ele vive num diálogo com o próprio Deus. E Deus diz: olha, mas você está irritado assim por causa dessa árvore aqui, que nasce num dia e morre no outro? Como é que eu não vou ter cuidado, ter compaixão do meu povo, desse povo dessa cidade? Nínive era uma cidade pagã. A gente não está falando de uma cidade de Israel, a gente está falando de uma cidade pagã e de um povo que se opunha a Israel. Parece que Jonas tinha um pouco de razão. Deus está sendo misericordioso com os inimigos de Israel. Esse é o Deus que Jesus revela plenamente, mas que começou a se revelar no Antigo Testamento. Deus é misericordioso. Deus tem prazer em perdoar. Deus quer perdoar. Deus corre atrás de pecadores e pecadoras. Deus ama, Ele é atraído por nós, na nossa condição de pequenez, de fragilidade,
como ele disse no final da leitura de Jonas hoje, gente que não sabe distinguir a direita da esquerda. Em tempos de grande ciência, mas saber técnico, nós pretendemos saber distinguir a direita da esquerda, mas continuamos sem saber sobre o irmão, sobre o homem, sobre como repartir os bens, sobre como fazer o outro feliz, sobre como promover igualdade, sobre como promover justiça. Nós ainda não somos peritos em humanidade. Podemos saber muita técnica, ter muita ciência, desde o cosmos até o microcosmos, a genética, mas nós continuamos sem saber muito sobre o homem e, consequentemente, sem saber muito sobre Deus. Porque o mistério de Deus e o mistério do homem são vinculados. A revelação nos diz que o ser humano é semelhança, na imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente descobre de verdade o ser humano, a gente acaba forçosamente descobrindo algo de Deus. E em Jesus Cristo nós reconhecemos o abismo que é o pecado da condição humana. Porque foi o nosso pecado que levou nosso Senhor para a cruz. O justo, o Filho de Deus, rejeitado e crucificado. Mas o outro lado da moeda, não é? Conhecendo que nós somos esses pecadores, o outro lado da moeda é reconhecer a imensa misericórdia do Pai, que nos enviou o seu único, para a nossa salvação. Desse modo, o pecado para nós já não é causa de escândalo. Nós já não nos irritamos, por assim dizer, conosco mesmos. E também não nos irritamos com a bondade, com a misericórdia de Deus. Isso vale para nós, no relacionamento conosco mesmos. O pecado não pode nos fazer desabar. Nós não podemos ficar aborrecidos, nós não podemos ficar entristecidos, nós não podemos perder o rumo da nossa existência por causa da nossa fragilidade. Mas também nós não podemos perder o sentido dos nossos relacionamentos, da nossa existência, por causa da fragilidade do nosso irmão, da nossa irmã. Não é bonito isso? É Jesus que nos revela isso. É Jesus que nos mostra que o Pai nos busca, tem prazer em nos perdoar. E o perdão de Deus não é simplesmente tá bom, tanto faz, que isso. Não. O perdão de Deus nos toma pela mão e nos tira do pecado, nos tira da lama. Não pela força da lei, mas pelo poder da gratidão. Nós ficamos tão agradecidos, tão encantados de conhecer a Deus em Jesus, de conhecer a misericórdia do Pai, o favor de Deus por cada um de nós, que aí só nos resta percorrer o caminho da conversão. Não é verdade? O que fazer para agradecer? Como corresponder a esse amor que nos alcançou? Nós não merecíamos, e Ele nos viu, e Ele quer nos fazer felizes. Ele quer nos perdoar e não quer nos deixar lá quando nós optamos pela distância dele. Ao contrário, Ele nos dá o querer estar perto. É por isso que na oração de Jesus, essa proximidade dele com o Pai encanta os discípulos e eles pedem para o Senhor ensiná-los a rezar. E é aí que nós aprendemos com os primeiros discípulos a dizer: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Nós precisamos viver disso. Nós precisamos viver dessa verdade. Nós precisamos viver dessa relação.
com o Pai. Um amor infinito, se possível, porque Ele nos ama infinitamente. Um amor infinito, não diria, mas de todo o coração, de toda a alma. Fazer referência ao Pai nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, na nossa alegria, na nossa tristeza. É isso que Jesus ensina a rezar. E tem uma parte impressionante, porque o Senhor nos ensina a rezar, e nós, discípulos do Senhor, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas. Até aqui não tem novidade, mas depois, como nós perdoamos. Percebe a diferença de mentalidade do profeta Jonas e dos discípulos de Jesus Cristo? Nós não nos irritamos porque Deus perdoa o pecador. Nós, alcançados por Cristo, fazemos como Deus. Aprendemos por Cristo, com Cristo e em Cristo a perdoar quem nos ofendeu. A alegria de Deus de encontrar o pecador e perdoá-lo é acessível agora a nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse caminho entre a ira e a rejeição de quem nos ofende, de quem talvez pareça ser contra nós, de quem nos fez o mal, ou talvez até daqueles sentimentos tão banais do tipo antipatia. Ninguém fez nada para você, eu pergunto. Tem antipatia. Passar disso a um novo sentimento, a uma nova capacidade de incluir o outro, apesar de, na própria vida, a partir da oração por ele, a partir do perdão sincero e depois, quem sabe, alcançar o gesto de amor. Essa é uma peregrinação que se faz no seguimento de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, nesse ano da fé, que é uma peregrinação da fé. Só quem tem fé assume um caminho assim. Não é possível assumir esse caminho, passar de um lado ao outro, da irritação pelo perdão ao desejo de perdoar, senão pela graça da fé. O tema da novena de Nossa Senhora Aparecida hoje é Maria, peregrina da fé. Maria é um exemplo de fé. Não foi conduzida pelo seu querer e nem pelo querer de outros, única e exclusivamente pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, por Deus. Maria é uma mulher de fé, mas peregrinou. Ela também cresceu, ela também aprendeu. Ela sempre foi atenta à palavra. Guardava no coração aquilo que não compreendia, mas sempre bem disposta. Que tal se hoje nós, motivados por esse Evangelho, motivados por essa comparação entre a fé no Antigo Testamento e a novidade de Jesus, a novidade dessa aliança que Jesus nos permite? Que tal se nós, seguindo o exemplo de Maria, pedíssemos a graça de verdadeiramente não ficarmos parados, estagnados na nossa experiência religiosa, colocarmos a caminho, sermos peregrinos da fé, irmos para frente nesse caminho, darmos passos, crescermos na acolhida da palavra, na acolhida do Evangelho, na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos? Vamos, peregrinos? Então, eu vim hoje aqui ouvir esse convite que Maria faz a vocês e também faz a mim. Vamos. A celebração da Eucaristia sobre o altar é o alimento dos peregrinos da fé. Nós não estamos sós, nós temos Jesus que nos alimenta nesse caminho. Há chão, tem chão pela frente. Importa prosseguir decididamente.